Durante o nosso período de ensino médio, a gente chega no terceiro ano e a gente precisa do nada fazer uma escolha do que a gente vai cursar, qual vai ser a faculdade que a gente vai entrar, o que exatamente a gente quer fazer. Sendo que durante todo esse período de escola, o que a gente fez foi copiar, decorar coisa e buscar pela validação dos outros, pela validação dos professores, buscar pela validação dos nossos amigos, dos nossos pais. E a gente não exatamente parou para pensar no que a gente queria fazer, pensar na gente mesmo, sabe? Eu sei que isso é muito comum entre a maioria, e não foi todo mundo que exatamente não pensou exatamente no que queria fazer. Eu sei que tem muita gente que já entra na escola falando, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas a grande maioria não sabe exatamente o que quer fazer. E essa foi a realidade entre eu e meus amigos. A gente não sabia exatamente o que a gente queria fazer, a gente estava se sentindo perdido. E a gente buscava essa constante validação dos professores, dos nossos pais. Será que a gente está fazendo certo? Será que esse caminho é o caminho que a gente tem que seguir? E eles colocavam na nossa cabeça que se a gente não entrasse numa universidade pública, a gente não seria ninguém, a gente não estaria fazendo certo, entendeu? Então, sim, a gente recebia muita pressão de todos os lados, muita pressão de todo mundo. E eu acho que eu sentia mais essa pressão, até do que eles, provavelmente, porque eu nunca fui um aluno que eu era muito bom, eu estudava bastante, mas eu não tirava notas boas. Então eu via meus amigos tirando notas bem melhores do que as minhas, sem terem estudado tanto quanto eu estudava. Teve uma certa vez que até eu estudei um monte para uma prova de biologia, eu estudei pra caramba, e eu cheguei lá no dia e ninguém tinha estudado, eles não sabiam que iam cair. E aí eu peguei, eu expliquei pra todo mundo que ia cair, eu expliquei todos os termos, todas as coisas. E aí eles me agradeceram depois e eles tiraram notas boas. E eu tirei nota ruim nessa prova. E eu tive que escutar a professora falando: o que aconteceu, Breno? Você não estudou? Então o meu ensino médio foi basicamente isso, entendeu? Foi mais ou menos essa frustração muito grande. E eu diria que durante todo o nosso período de escola, de ensino médio, de faculdade, a gente busca essa validação e a gente está toda hora buscando validação não só com o nosso círculo de pessoas, mas também dentro da internet, ou principalmente na internet. Porque é muito comum a gente pegar o nosso celular e ficar horas e horas no Instagram, horas e horas no TikTok, e a gente tá buscando por validação. Quando a gente tira uma foto e posta um story, quando a gente se sente bonito e posta um story, a gente tá tentando atrair a atenção de garotas, a gente tá tentando atrair a atenção de familiares, de pessoas que falam, nossa, ele tá fazendo alguma coisa da vida, olha, ele tá tentando ser bem sucedido, ou ele tá bem, agora ele tem um carro, ele tem uma casa. Então tudo isso é uma busca constante por validação o tempo todo na internet. Por incrível que pareça, essa tecnologia que ajudou tanto a gente se comunicar, essa tecnologia que trouxe tanta praticidade para a nossa vida, ela acaba sendo sim o problema. E ela acaba sendo sim um vício, um hábito que atrapalha em muita coisa. Você já se perguntou por que você é tão ansioso? Por que você é depressivo? Por que você se autodeprecia? Por que você tá toda hora buscando por atenção o tempo todo? Por que você está toda hora buscando por consumir conteúdos, buscando por dopamina? E acontece que tudo isso é o celular que te traz. Tudo isso são as suas redes sociais que te trazem. A busca por dopamina fácil, ela também está muito no celular, ela também está muito nas redes sociais. Ela é basicamente o mesmo efeito de você comer comidas ruins, de você se alimentar de coisas super processadas, de você assistir vídeos adultos. E a mesma coisa, esse mesmo efeito, ele tá no celular. Você começa a consumir essas coisas, você começa super motivado, porque é isso que a dopamina traz. A dopamina traz uma motivação absurda para você. E aí você começa a fazer esse hábito, esse vício super motivado, e aí você atinge um pico muito alto de dopamina, e aí no momento que você termina essa atividade, você fica pior do que você estava quando você começou, entendeu? Então tudo que você for fazer na sua vida que você termina pior, que você se sinta culpado depois, por exemplo, ficar no videogame muitas horas, tudo isso
é a sua busca por dopamina rápida, dopamina fácil, sentir prazer rápido. Então o celular também traz isso. E você ficar alimentando seu corpo, alimentando sua mente com coisas rápidas, com prazeres imediatos, com coisas desse tipo, vão fazer com que você se sinta ansioso, vão fazer com que você se sinta depressivo. E muitas vezes isso era exatamente o que eu fazia na escola. E tudo isso era o motivo da minha insegurança, da minha ansiedade, da minha autodepreciação. Tudo isso eram motivos que causavam isso em mim durante a minha época da escola. E pode ser até que por isso eu não era um bom aluno, entendeu? Embora todos os outros também faziam esses hábitos, mas pode ser que, enfim, cada um lida com isso de um jeito. Acontece que eu era esse tipo de aluno. Então demorou muito tempo para eu conseguir parar de ser desse jeito, para eu conseguir parar de procurar aprovação, para eu conseguir parar de me autodepreciar, para eu parar de pensar que eu nunca ia conseguir ter uma namorada e ficar correndo atrás de meninas o tempo todo. E meus amigos também, consequentemente, também corriam atrás de meninas o tempo todo. A gente tentava dar festas, a gente entrava em maus hábitos e ficava nesse círculo vicioso, atrás de validação, atrás de meninas, atrás de coisas que não iam ajudar na nossa vida em momento algum. E foi aí, mais ou menos, em 2021, 2022, que eu conheci o desenvolvimento pessoal, que eu comecei a consumir conteúdos aqui no YouTube mesmo, sobre desenvolvimento pessoal. E aí veio aquele estalo que muita coisa da minha vida estava no meu próprio controle. Muita coisa na minha vida, por exemplo, a minha autoimagem, eu me enxergar como um perdedor, eu me enxergar como alguém que nunca ia conseguir alcançar nada. Eu entendi que eu não precisava fazer uma faculdade pública, eu não precisava fazer o curso que eles falavam para eu fazer, eu não precisava fazer isso, entendeu? Muitas vezes eu nem precisava fazer uma faculdade, porque nunca foi meu grande sonho fazer uma faculdade ou me tornar alguma coisa. Se for o seu grande sonho, tudo bem, vai lá e faz. Mas para de escutar os outros, entendeu? Então, no momento que eu conheci o desenvolvimento pessoal, que eu entendi que eu conseguia ser uma pessoa atraente, que eu conseguia ficar bonito, que eu conseguia ser bem-sucedido, que eu não precisava ficar atrás de garotas o tempo todo, que eu não precisava dar festas, que eu não precisava fazer tudo isso. Finalmente isso abriu meus olhos. Isso abriu meus olhos sobre a vida, sobre mim mesmo. E eu tentei levar meus amigos para esse caminho, eu falei várias vezes sobre isso, eu falei, assiste esse canal, começa a consumir esse tipo de conteúdo que você vai entender muita coisa. E eles ficavam me zoando, me chamando de Red Pill, de Sigma Male, e todos esses termos assim que tem na internet, que você deve conhecer bem já. E aí isso me fez com que eu não sentisse vontade de compartilhar isso com eles. E era uma coisa que me animava bastante falar sobre isso. Eu sempre me senti muito animado falando sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre como ser um cara atraente de verdade, porque eu queria ajudar meus amigos. Eu queria colocar eles nesse caminho para que eles sentissem a mesma gratificação que eu estava sentindo, a mesma felicidade. E quando eu ia falar com eles no dia seguinte, em call ou, sei lá, pessoalmente, eles sempre estavam na mesmas. Eles sempre se autodepreciavam, eles sempre estavam na mesma. E isso fazia com que eu me autodepreciasse também. Porque o nosso círculo social, ele conta muito na nossa vida. O nosso círculo social conta muito na nossa vida. Então foi aí que, juntando tudo isso, entendendo sobre validação, entendendo sobre círculo social, entendendo sobre desenvolvimento pessoal, eu entendi que eu precisava tirar um tempo para mim. Eu entendi que eu precisava tirar um tempo para desaparecer, para sumir, para trabalhar em mim mesmo, para trabalhar em construir um negócio, para trabalhar em conhecer pessoas novas que realmente conheciam desenvolvimento pessoal, que não se autodepreciavam o tempo todo, que iriam me ajudar a me colocar para cima, que iriam me ajudar na academia, que iriam me ajudar a construir um negócio, que aquelas pessoas de fato entendiam sobre o assunto que eu estava querendo introduzir no meu grupo de amigos. E foi nesse momento que eu desapareci, eu consegui mudar minha autoimagem, que eu consegui conhecer esse tipo de pessoas. E foi um momento que eu tava feliz e que eu não tava rodeado de pessoas. Porque a vida adulta é assim, você não vai estar rodeado de pessoas, você não vai ter amigos o tempo todo perto de você. E foi nesse momento que eu desapareci, que eu consegui trabalhar em mim mesmo. Eu consegui iniciar minha marca de roupa. Infelizmente eu não consegui dar continuidade nela, mas eu consegui iniciar, eu consegui criar conteúdo.
eu consegui criar estampas, eu consegui fazer uma coisa que eu sentia que era meu propósito. Então, junto com tudo isso, eu voltei, eu retornei. No momento que eu retornei, até os meus amigos falaram que eu tava diferente, eles sentiram que eu tava diferente, enfim, foi perceptivo, isso despertou alguma coisa assim neles, que eu tava diferente, entendeu? Isso não só pros amigos, também pros familiares. Então é muito importante você tirar um tempo só pra você. É muito importante você pegar e focar 100% em você, parar de buscar validação, parar de sair com pessoas que não acreditam nas coisas que você acredita, não acreditam no desenvolvimento pessoal, não estão nem aí pra essa coisa, pra esse tipo de coisa, entendeu? Porque no momento que você faz isso, é o momento que você evolui de fato, é o momento que você sai da estaca zero e você consegue construir algo. Porque criar uma coisa é muito importante. Na nossa vida a gente é o tempo todo forçado a copiar coisas, a seguir caminhos que outras pessoas já trilharam, e a gente vai perdendo essa essência que a gente tinha na nossa infância, de criar algo, de fazer coisas diferentes, de ser criativos. A gente vai perdendo isso conforme a gente vai crescendo. E no momento que a gente se afasta de tudo isso, afasta dessa pressão, afasta dessa validação, busca constante de validação, busca constante de mostrar que a gente está seguindo o caminho que eles falaram pra gente seguir, a gente consegue buscar quem a gente é. A gente consegue entender o que realmente a gente quer fazer. Eu, por exemplo, estou gravando vídeos pro YouTube agora, porque foi algo que eu sentia que eu era bom, desde que eu estava na adolescência. Eu convivi com pessoas que elas tinham certos problemas, elas estavam tristes, depressivas, e isso até trazia um risco para a vida delas. E eu consegui ajudar essas pessoas. Eu consegui fazer com que a minha palavra ajudasse essas pessoas. Eu consegui, de certa forma, fazer com que elas se sentissem melhor. Então eu falei, eu acho que eu sou bom nisso. Eu acho que eu sou bom em fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, fazer com que elas se sintam melhores. Por que eu não tento isso na internet? Porque eu não tento fazer com que outros jovens também escutem esse recado que pode ser legal, pode ser importante para eles. E tudo isso porque eu me afastei por um tempo, porque eu foquei em mim mesmo, porque eu coloquei atenção em mim mesmo. Tudo isso foi graças ao desenvolvimento pessoal, graças a eu ter entendido que muitas coisas da nossa vida, muitas coisas estão no nosso controle, muitas coisas estão na nossa mão. A nossa felicidade, a nossa aparência, a nossa convivência, tudo isso está nas nossas mãos. E a gente pode ir além do caminho que já foi trilhado, ir além do que nossos amigos, nossos familiares pensam que é possível da gente conquistar. Entendeu? Tudo isso tá na nossa mão, tá no nosso controle. E às vezes você mesmo não notou isso ainda. Às vezes você não conhece o desenvolvimento pessoal. Eu criei esse canal com o intuito de passar o conhecimento do desenvolvimento pessoal para frente. Então, se você não conhece aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Breno. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, pode se sentir à vontade para se inscrever, para deixar o seu like. Deixe o seu comentário também. Vai ser legal conversar com você sobre o que você pensa sobre isso. Então, eu tô num momento da minha vida que eu meio que desapareci de novo. Eu tô tendo menos contato com meus amigos do passado. Eu ainda gosto deles, óbvio que eu gosto dos meus amigos, não vou deixar de gostar deles. Mas eles não estavam seguindo exatamente o caminho que eu gostaria de seguir. Então eu tive que dar uma distância, eu tive que focar em mim mesmo, porque senão eu não iria conseguir sair do lugar. Entendeu? Eu não ia conseguir sair da estaca que eu tava, parar de jogar LOL e buscar a validação deles, tentando ter um elo bom, tentando, sei lá, o que mais eles fazem, buscando essa validação dos próprios amigos, entendeu? Às vezes não eram nem eles que, me faziam mal, às vezes era a minha própria cabeça que me fazia mal. Às vezes seus próprios pensamentos te fazem mal e te deixam travado na vida. E às vezes você recuar um pouco não vai fazer mal. Às vezes você desaparecer um pouco não vai te fazer mal. E aí você vai voltar irreconhecível. Você vai voltar outra pessoa porque você se enxerga como outra pessoa. É por isso que essas coisas são importantes e essas coisas valem sim a pena. Eu não tô falando pra você deixar de viver sua vida, não tô falando pra você se esconder dentro do seu quarto ou algo do tipo, mas não é nada disso. O que eu digo é pra você focar em você mesmo, focar em construir alguma coisa, focar em criar alguma coisa, porque é muito importante. Mesmo que seja um hobby, mesmo que você tenha um trabalho e você ao mesmo tempo queira criar alguma coisa.
Para de focar em coisas que não vão te trazer nada, em horas e horas na internet, e foca em você, cria alguma coisa no seu tempo livre. Entendeu? É sobre isso que eu tô falando. E quando você se sentir bem, quando você sentir que você tá melhor, que você conseguiu mudar sua autoimagem, que você conseguiu se sentir melhor e parar de buscar validação, você pode voltar a falar com seus amigos antigos, sair com eles, não tem problema, cara. Não tem problema, você não vai deixar de socializar. O importante mesmo é você conhecer mais pessoas, conhecer outras pessoas que também estejam nesse caminho. Conhecer outras pessoas que também estejam no desenvolvimento pessoal, que também estejam buscando ter um corpo legal, que também estejam buscando se alimentar melhor, sei lá, deixar de ter espinhas, que foi um caso muito sério pra mim. É muito ruim pra nossa autoestima ter espinha, ter muita espinha. Eu tava me sentindo feio, cara. Eu tava achando que aquilo nunca ia passar. E se você é uma pessoa que também tá se sentindo assim de algum jeito, busca melhorar. Porque eu consegui parar de ter essas espinhas no momento que eu comecei a me alimentar melhor, no momento que eu comecei a me cuidar, no momento que eu parei de buscar validação e parei de correr atrás de coisas superficiais. Eu comecei a me cuidar e eu comecei a ter um corpo melhor, ter uma pele melhor, a me sentir melhor, ter tudo melhor, entendeu? Então desaparece por um tempo, é sério, desaparece por um tempo e retorna melhor, porque eu garanto que isso não vai te fazer mal, isso vai te fazer bem. Então, basicamente esse era o recado que eu queria deixar para esse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever, porque vai ser muito importante para mim a sua inscrição. E deixe seu comentário, vamos conversar um pouco. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre esse assunto, o que você tem a dizer sobre o desenvolvimento pessoal, se você não conhecia, se você já tentou. Deixe o seu like e é isso. Valeu!